Salve família, bora fazer uma análise. Vou trazer aqui as principais altcoins que estão graficamente interessantes para uma oportunidade no curto prazo. Então esse vídeo vai ser focado em swing trade, que é o que a gente mais faz aqui, até umas entradas de day trade, mas nós aqui preferimos operações que levam dias ali para a gente fechar. Não gosto muito do day trade. Longo prazo é seguir acumulando. 90% do capital está no longo prazo. Temos uma parte pequena do capital que a gente faz algumas operações e é nessa parte que o vídeo vai ser focado hoje, beleza? Bitica acabou rompendo 100 mil dólares, coisa linda de meu Deus. Rompemos aqui com tudo, né? Esse triângulo ascendente que a gente vinha fazendo no curto prazo. Rompimento concluído, a gente tem aqui nada mais, nada menos do que um espaço livre para ir embora. Perceba que aqui em questão de book de ofertas, que seria as ordens vendedoras, a gente tinha muita ordem vendedora aqui nessa região e era justamente o 100k. Porém, mesmo assim, o Bitcoin ele saiu estourando, cagou para essas ordens vendedoras, pode ver que ele passou com tudo e agora a gente tá completamente livre, família. Olha isso daqui, ó. Não temos praticamente nada de ordem vendedora acontecendo aqui no curto prazo e pelo contrário, a gente tá vendo os compradores já começarem a posicionar ordens aqui na região do 100k de novo. Então pode ser que 100k comece a se transformar num suporte interessante no curto prazo, tá? Uma coisa legal é ver que os compradores, conforme o preço vai andando, eles vão subindo as ordens, e isso faz com que o suporte em si cada vez fique mais alto, né, nessa tendência de alta. Então, completamente saudável aqui o Bitcoin, a gente pode dar uma olhadinha aqui em questão de gráfico, a gente acabou de entrar no vácuo, né, então a partir de agora não tem resistência, não tem lado esquerdo do gráfico que possa nos parar em questão de price action. Agora, vou dar uma olhadinha nas altcoins, tá, família? Já separei algumas aqui pra gente dar uma olhada em conjunto. A primeira delas é a Solana. Solaninha tá fazendo algo muito interessante. Chegamos a mencionar, né, essa análise que eu fiz aqui na live da manhã. E o que a Solana fez? A Solana ela deu uma porrada, rompendo aqui regiões do topo desse ano, porque o topo desse ano estava lá em março de 2024 nos 200 dólares mais ou menos. Ela entregou um pullback nesses últimos dias, percebe esse pullback, e agora ela está confirmando uma alta na média branca, que é a média de 21 períodos. Uma média muito boa, numa tendência de alta, normalmente a gente vem até a média de 21. Além disso, temos aqui na Solaninha estocástico lento lá embaixo. Mostrei aqui, ó, as vezes que a gente tocou estocástico lento lá embaixo, olha só. Estocástico lento na sobrevenda, olha só. Estocástico lento na sobrevenda, olha só. Estocástico lento na sobrevenda foi aqui nessa queda. Então, as últimas 4 vezes que a gente tocou estocástico lento na sobrevenda foram 4 boas oportunidades, tanto de trade quanto também para longo prazo. Então, eu ficaria completamente de olho aqui no caso de Solana para uma possível operação. O legal aqui é que no caso dessa operação, o stop ficaria coladinho. O alvo a gente pode deixar rolar, né? A gente pode deixar o alvo lá no topo histórico mesmo, no topo, pô, a gente pode deixar literalmente entrar no vácuo igual o Bitcoin fez. Então a gente poderia, por exemplo, conforme for andando Solana, pegar esse stop que a gente deixou aqui embaixo, subir ele. Aí a Solana foi, andou mais um pouquinho, deu mais uma pivôzada. Você pega esse stop e sobe mais um pouquinho. É assim que a gente trabalha num ativo que ele tá numa tendência de alta no vácuo, né? A gente vai subindo stop para simplesmente deixar a alta rolar. Outra coisa que tá legal aqui no caso da Solaninha é esse RSI completamente saudável, fazendo fundos mais altos que os anteriores, sem nenhum tipo de divergência bearish, tá? Solana tá muito bonita, essa é a primeira que eu queria trazer aqui pra gente dar uma olhada em conjunto. Segunda criptomoeda que na minha opinião tá bem interessante, que vale a pena ficar de olho, é a Gito. A Gito, ela basicamente ela replica o que a Solana faz, né? Então a Gito ela tá bem parecida com Solana no caso aqui. Ela tá fazendo uma tendência de alta no curto prazo e ela acaba de voltar na média de 21, confirmando alta na média de 21. Além disso, esse local que a Gito tá retestando é um local que foi esse topinho aqui, foi suporte aqui, teve alguns toques importantes na vida da Gito nesse local que ela tá usando como suporte. Estocástico lento também tá entrando na sobrevenda, no caso da Solana já tá na sobrevenda. No caso de Gito tá entrando aqui na sobrevenda, a última vez que entrou foi exatamente esse outro fundo aqui, antes disso foi esse aqui, que também foi esse fundo aqui, então foram boas oportunidades. O RSI também de Gito também tá bem saudável. Basicamente a Gito ela é uma Solana alavancada, né? Porque ela é menorzinha do que a Solana, e o caso de Gito ela não tá no topo histórico, então a gente poderia, por exemplo, colocar alvos aqui dessa operação. Lá no 5,18 a gente tá falando basicamente aqui
de um trade de 44%, então é um swing trade, né? Demora dias para bater esses 44%, e o stop abaixo da média aqui, stop de 8% mais ou menos. Mais uma que na minha opinião tá bem interessante é a Gito. Terceira altcoin que eu vou trazer aqui que na minha opinião tá bem graficamente interessante. É nada mais nada menos do que a Degen. A Degen tá dando mosca aqui nesse local. Acredito que quando ela começar a andar ela possa fazer algo parecido com isso. Perceba que ela deu uma porrada, lateralização, porrada, lateralização. Então, se ela realmente repetir as últimas movimentações, ela faz isso mesmo, né? Porradas, aí depois lateralização caindo, porradinhas, lateralização caindo, porradão, lateralização, e ela vai provavelmente fazer uma porrada parecida aqui. Degen, que é uma meme coin da Redbase, também está com estocástico lento na sobrevenda, querendo apontar para cima. Na minha opinião, é um dos gráficos mais interessantes. A gente tá olhando aqui uma análise para trade, né? Swing trade, enfim. Quando a gente está analisando para trade, a gente quer primeiro ativos que estão em alta. A Degen, ela tá em alta, e a gente quer um ativo que esteja dando um pullback. Exemplo, vamos pegar isso aqui é um pivô de alta. Quando você vai abrir o trade? É aqui? Não, porra, porque se você abre esse trade no topo, a chance dele vir entregar um pullback para depois sair estourando é gigante. Aí imagina seu stop tá aqui, você é estopado para depois ele voltar a subir. Então quando você abre o trade, sempre no pullback, né? É sempre quando ele tá entregando os dias de queda que você vai abrir aqui o trade, justamente para colocar o stop abaixo disso estrategicamente, e quando ele começar a subir, você conseguir pegar essa pernada de alta. Não é aqui que se abre trades. E a galera às vezes entra no FOMO, né? Que é abrir o trade justamente quando ele tá subindo. Sendo que na verdade é contraintuitivo. Quando você abriu o trade aqui em Degen na última pernada, foi aqui? Olha, se você tivesse aberto aqui, você provavelmente teria sido estopado. Agora, se você abre aqui, olha o que acontece depois. Ela tá recuando. Abre aqui e acontece isso. Quer dizer que, pô, não pode ser que caia mais e eu seja estopado mesmo assim? Pode ser que ela caia até aqui embaixo e vai, stop. E por isso que existe o stop mesmo. Você pode ser estopado. Mas Degen, ela é uma das criptos altcoins que também tá bem legal. Outra que tá legal aqui é a Notcoin. Perceba que Notcoin ela vinha trabalhando numa cunha descendente, né? Esse aqui é um padrão que normalmente ele acaba rompendo para cima. E o que ela fez nesses últimos dias? Ela realmente rompeu essa cunha para cima. Então esse já é um motivo para eu ficar de olho aqui no caso da Notcoin. Além disso, se a gente der um zoom no gráfico aqui da Notcoin, a gente consegue ver um padrão interessante, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. Então ela fez nada mais, nada menos do que essa movimentação. E normalmente quando a gente faz esse padrão e a gente rompe essa região da cabeça, a gente vem buscar alvos lá em cima, que seria o alvo da própria do próprio vácuo aqui da cabeça. Então a gente tá falando da Notcoin subir lá na região do 0.013. Quer dizer que ela vai buscar isso? Não, mas estrategicamente é um local que vai ser resistência. Perceba que a gente tem aqui toques como fundo, reteste de topo. Então aqui é um local, foi topo histórico aqui atrás também, então vários toques aqui nesse local. Eu fecharia a operação justamente lá, caso eu fosse abrir essa operação. Estamos falando de um alvo de 53% e um stop aqui de mais ou menos 7, 8%. Muito bom ativo também em questão de risco-retorno. Cara, swing trade é nada mais, nada menos do que isso. Risco-retorno. O risco ele tá pequeno? Pô, o risco meu aqui é perder 7%. E o retorno ele é 40 e poucos por cento, igual eu mostrei aqui pra vocês. Se eu alavanco, por exemplo, 2 vezes aqui, 3 vezes, se me estopa, eu vou perder aquele 7 vezes 2 vezes. Então é 7 vezes 2, 14. Agora, se bate o alvo, é os 40 vezes 2 também. Então ganharia 80. O risco-retorno tá muito bom. Além do risco-retorno, quais são os motivos de entrada aqui? A gente acabou de ver que um dos motivos de entrada é o ombro, cabeça, ombro. Esse é um motivo, já dá pra ficar de olho. Outro motivo era aquela cunha que eu desenhei aqui pra vocês. Então a cunha já é um segundo motivo de entrada. Outro motivo, a média de 21 servindo como suporte. Então são vários motivos de entrada. E é isso que você busca numa operação do swing trade. O capital de longo prazo não é o capital que você vai ficar mexendo toda hora. É o capital que você compra lá no final do ciclo, ano que vem, quando eu começar a apontar topo, nós vamos vender ele. Agora, o capital de hold você mexe mais, né? A gente faz algumas operações no mês. Então é diferente, né? O capital de hold você deixa parado. O capital de trade você faz mais movimentação. Então, basicamente é isso aí. Quando a gente para analisar outra que tá bem interessante é a Dog. A Dog ela tá fazendo mais um pivô aqui na média de 21, então a gente consegue ver exatamente esse movimento aqui de reteste na média de 21. A gente tem um estocástico lento, muito parecido, né, com a própria Degen que a gente acabou de analisar. A Dog tá assim, estocástico lento na sobrevenda, média de 21 servindo como suporte. Além disso, ela tá tocando exatamente aqui na região que foi esse topo anterior. Então a gente bate nesse topo, faz um pullback. Aqui poderia ser a abertura de uma operação, igual ela tá fazendo agora, ó. Estoura, retesta exatamente a região do topo anterior para ir embora. Então isso aqui é uma tendência de alta clara, né, nítida.
agora. Exatamente nessa movimentação de pullback que a gente fica de olho, né? Assim como foi aqui atrás. Então a DOG é outra que a última vez que ela tocou o estocástico lento de sobrevenda, que é o que ela tá fazendo agora, também foi uma oportunidade boa. Outra vez que ela tocou foi exatamente esse fundo aqui. Então ela tá fazendo essa entrada. E antes de eu trazer minha última altcoin que eu também tô de olho aqui, eu peço pra você, deixa esse like, fortalece demais, um dos únicos analistas que traz na lata a análise aqui pra vocês. Então deixa o like e comenta o que você tá de olho aí também, que eu quero ficar atento nesse ativo que você vai comentar aí. Outra que tá bacana, pra gente ir finalizando aqui a nossa análise, é a Flock, família. Olha só o gráfico de Flock, interessante, muito parecido também com a outra que a gente acabou de analisar, que é a DOG, que também tá parecida com a Degen. O toque lá na média de 21 também está num pullback, tá confirmando uma alta aqui. Ela fez até meio que um fundo duplo aqui na média de 21. Ela tá com o estocástico lento na sobrevenda, querendo sair agora da sobrevenda. Ela tá tocando no local que foi um local importante para a vida dela, né? Perceba que a gente teve essa resistência aqui, teve resistência aqui, suporte, resistência, suporte. Então teve vários toques aqui nesse local, até que finalmente ela rompe, retesta o local para dar aquele goodbye, dar aquele tchau e depois ir embora, né? Então eu ficaria de olho para uma operação aqui com o alvo lá no topo histórico praticamente, não sei se é o topo histórico, vamos ver um pouco mais aqui, eu acho que é o topo histórico, então lá nessa região de topo aqui, então a gente tá falando de um alvo lá na casa dos 40% e o stop abaixo da média, estrategicamente abaixo da média, abaixo do fundo anterior, de 8% também, risco-retorno, tá legal, temos motivos de entrada? Temos vários motivos de entrada, a questão do suporte, a questão do estocástico lento, a questão da média de 21, eu sempre procuro ativos que estão me dando 3 motivos de entrada pelo menos, no caso aqui da Flock, temos exatamente esses 3, né, o price action, que é o local de suporte, o estocástico lento na sobrevenda, a média de 21, além disso, se a gente jogar Fibonacci, muito provavelmente ela bateu em 0,382 e ela tá fazendo, olha lá, ó, exatamente em 0,382, isso daqui é nada mais nada menos do que uma bandeira de alta, provavelmente, já é um quarto motivo para ficar de olho em Flock. Então basicamente são esses os ativos que eu tô mais analisando aqui para curto prazo. Para longo prazo sigo acumulando, quem é membro aqui do canal tem acesso à minha carteira pública, né, que daí é outro esquema, é mais focando aí em comprar mesmo DCA, fazer uma carteira, uma montagem de carteira, e 90% do capital tá nela. Agora, a gente tem aqueles 10% vagabundo, né, aqueles 10% que a gente arrisca mais, faz um lucro para jogar justamente esse lucro na carteira ali de longo prazo. Fechou, família? Deixa esse like se você não deixou ainda, tamo junto e do nada o vídeo acaba.